Olá, gente! Gostaria de agradecer o convite de professora Vera Lebres, do Instituto Politécnico de Bragança, pelo convite para proferir esta palestra. Quem sou eu? Meu nome é professora Alija dos Santos Pereira, está abrindo aí a minha cortina, né? Eu sou professora da UNEB e também do Instituto Federal. No Instituto eu estou representando o Programa de Doutorado Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento do INDC e o Programa do Profinit de Mestrado. Aí está o meu site, para quem quiser baixar meu material, meu currículo Lattes e meu ACID. Meu e-mail é aligerpereira@ifba.edu.br. Já que nosso primeiro passo é sobre clusters, clusters nada mais são do que aglomerações, né? Agrupamentos, como está marcado aqui. Então, o primeiro passo é vocês identificarem no mapa os locais que têm a maior aglomerações ou agrupamentos de empresa. Depois disso, vocês vão colocar essas informações em um programa, que pode ser o QGIS, porque esse programa ele vai trabalhar o geoprocessamento, que nada mais é do que uma forma do gestor tomar decisões a partir do tratamento e manipulação de determinados dados, transformando os dados qualitativos e quantitativos em dados quantitativos, observando os recursos que ele possui. Então, foi o que eu fiz. Inicialmente, eu peguei esses dados através do Google Map e algumas falas das pessoas também presentes no Google. No período de dezembro de 2019 até fevereiro de 2020, fiz 14 colunas. A primeira é o identificador, X é a latitude, Y a longitude, a nota dada para cada empreendimento, a classificação que eu dei de cada estabelecimento, o horário de funcionamento, telefone, preço, que o estabelecimento executa, as características desse estabelecimento, quem são os frequentadores, as características desses frequentadores, se tem rede social, se tem site e se tem tecnologia móvel. Foram identificados nesse período 450 empresas. Esses dados foram salvos em CSV, transportados para o QGIS. Aqui está o site para baixar o QGIS e o tutorial do mesmo. Aqui está no mapa a localização dos 450 empreendimentos avaliados em Bragança. Vejam que o cluster, a aglomeração maior, está aqui na parte central da cidade, onde a maior parte é na área de alimentos e bebidas, que tem 28%, seguido de serviço com 12,9%, depois turismo com 9,6%. Não posso esquecer que foram detectados 16 clusters, eles estão colocados nesta coluna, e que a área residencial ela tem uma forte influência nos clusters espontâneos que surgiram ali. Tanto é que tem o cluster de casa, decoração e construção, lazer, empresas públicas, educação, saúde, farmácia e supermercados, que são justamente para atuar com a população local. Também tem a área de serviço, que corresponde a serviços de cabeleireiro, banco, veterinário, escritório, feira, imobiliário, bebidas e venda de castanha. E eu também não posso esquecer da parte de turismo e hotelaria, que estão relacionados também com a área de alimentos e bebidas. E há uma porcentagem pequena de atividades rurais de 1,8% e de indústria de 0,9%. Apesar de pequena, é importante também de ser analisado. Aqui está no mapa como é que eles estão observados, esses 16 clusters. Depois, esses 16 clusters, eles são organizados em um mapa de radar. Quanto mais próximo do centro, melhor a relação entre as empresas. Observe que as empresas de Bragança estão longe do centro desse gráfico. É como se fosse um buraco negro. Quanto mais próximo do centro, maior a força e a rede entre essas empresas, essas redes horizontais e verticais. Eu fiz o cálculo da correlação e realmente é baixa, 0,11. Quanto mais próximo de 1, melhor. Colocando isso em um gráfico de dispersão, nós vamos ter que os pontos eles não estão tão próximos, mostrando e confirmando o gráfico anterior.
mostrando que as empresas elas precisam melhorar esse índice de correlação de 0,11 e trabalharem de uma forma mais conjunta e de cooptação dentro do território. Caso haja uma empresa forte, uma multinacional, essas empresas elas vão ter um nível de mortalidade alta. Meu próximo passo na pesquisa foi separar a área residencial da área empresarial. E foi identificado que a área residencial, se vocês conseguem ver aqui, ela está definida por essa figura aqui em vermelho, tanto nessa área como desse lado, como nessa delimitação. Considera-se residencial porque tem muitas atividades de mercado, educação, casa, decoração, construção, saúde e veículo, que são atividades próprias para atender a população local. Já a parte comercial, né, ela pode ser vista também em 3 locaizinhos, né? Essa aqui é a parte mais tradicional de vermelho, que é o cluster planejado e espontâneo mais antigo e tradicional da cidade, onde está mais a parte de turismo, lazer e governamental. E a parte verde aqui, que é a parte mais nova da cidade, onde se encontra uma área industrial e que também pode ser mais bem aproveitada para a parte de turismo. O próximo mapa, o mapa 5, ele mostra justamente na cor vermelha, que são 244 empreendimentos, e na cor 244 empreendimentos que não mostram no Google Maps, em nenhum lugar da internet o seu horário de funcionamento, e 205 empreendimentos, que corresponde a 45% apenas, dos empreendimentos de Bragança que mostram seu horário de atendimento dentro, né, da internet. O mapa 6, que é o próximo, ele vai mostrar o número telefônico que não está ou que está na internet. Porque hoje, dentro do processo de comunicação e utilizando a internet, outros mecanismos, ferramentas ou instrumentos, tipo WhatsApp, Skype, Zoom, etc, 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 é necessário que os pequenos empreendimentos, ainda mais nessa época de pandemia, eles tenham essa conexão com o ambiente externo da sua empresa, com esses tipos de veículos. E percebe-se que 198 não mostra nem o número do telefone. E apenas 250 é que mostra o número de telefone. Então isso é preocupante, né? No dia atual que se fala em inteligência artificial e indústria 4.0. O mapa 7 fala em relação às redes sociais. Em Bragança, a maior parte das pessoas, quando utilizam rede social, apenas 30 empresas, preferem o Face. E 360 empresas não utilizam nem falam em nenhum tipo de rede social. Isso é muito preocupante. As redes sociais elas estão sempre modificando. Quando se trabalha na rede social, você trabalha com um nicho de mercado. Então, o público mais novo hoje está na rede mais TikTok no Brasil, vamos supor assim, né, que é entre o público de 16 a 20 anos. O público mais, vamos dizer, mais velho um pouco que esse no Brasil está no Instagram e no Twitter, que vai de 20 a 30, juntamente com o YouTuber. E no Facebook são as pessoas mais velhas no Brasil. Então, assim, as empresas elas têm que se adequar também às novas redes sociais. E me estranhou que em Portugal a maioria só usa o Facebook, mas talvez seja por uma questão cultural. Ao se pensar em site, o que é que nós temos? Temos que apenas 134 empresas utilizam site, que corresponde a 30%. E dessas 134, apenas 105 utilizam sites voltados para tecnologias móveis que estão adequadas e acessíveis a veículos, tipo celular, tablet, móveis mesmo. Então, isso dificulta hoje, né, a comunicação fora do cluster, intercluster. Se você visualiza isso no mapa, você observa na cor vermelha o número de empresas que não tem site, 312. Isso é
Isso é algo a ser analisado e adequar essas empresas a esse novo ritmo de negócios online. Em relação às notas dadas aos empreendimentos, que é o próximo mapa, o mapa 9, Bragança está com uma boa qualificação, porque apenas 3% dos empreendimentos, das pessoas que frequentaram, deram notas abaixo de 3, levando em consideração que as notas foram de 1 a 5. 1 péssimo, né? 2 ruim, 3 regular, 4 bom e 5 excelente. Então, os empreendimentos de Bragança foram bem avaliados. O próximo mapa, mapa 10, ele fala exatamente da parte de alimentos e bebidas, que foi o cluster que teve maior avaliação em relação à quantidade de empreendimentos, como mostrado anteriormente. Percebe-se que existem, dentro dessa análise, 58 restaurantes, 24 cafés e 23 bares. E que a população que frequenta, assim como os turistas, acreditam que lá é um polo gastronômico, porque tem comidas próprias e entretenimientos nesses locais próprios da região, da localidade, características da própria localidade. Isso é importante, porque tem originalidade. As principais características desses empreendimentos são a cordialidade no atendimento, a simpatia de quando atende, ele possui uma infraestrutura própria, com uma arrumação própria, em relação ao seu mobiliário. O chefe ou o dono, ele está próximo do cliente, tem preços justos e com qualidade, são estabelecimentos com higiene, mas que não trabalha muito a acessibilidade para adequar a parte de deficiência física das pessoas que os frequentam. Apenas 4 restaurantes sinalizaram que trabalham com acessibilidade. E outro aspecto é separar melhor a área de fumantes de não fumantes. O próximo mapa, ele fala exatamente dos frequentadores desses restaurantes. A maior parte é família, quando eu falo família, 18 pessoas, tem crianças, e de 19 pessoas, no caso, 19 empreendimentos, não são pessoas, perdão, trabalham família e grupos. Percebe-se que o grupo que trabalha a família está mais nessa parte aqui, ó, superior do mapa, que é justamente a área mais residencial. E a parte que trabalha mais família e grupo é a parte mais central da cidade, onde estão mais os turistas. Em relação ao preço desses locais, desse cluster, a maioria acredita, né, que é um local, tá de laranjinha, que tem comida barata. 30 estabelecimentos, ó, que são os pontos laranjas, foram identificados dessa forma. Os de vermelho são 18, são locais com preços médios, mas têm boas condições, e apenas um, na cor verde, são os locais considerados com preços mais altos e padrões sofisticados pelo público dos 49 empreendimentos que identificaram a relação de preço. O próximo mapa ele fala em relação à questão de turismo e hospedagem e avalia que de 7 estabelecimentos de hospedagem, vamos dizer assim, eles não têm nenhuma relação com nenhum site ou aplicativo de hospedagem, tipo um Airbnb, né? E que são geralmente esses daqui, que da cor cinza, mostrando que esses estabelecimentos eles precisam se adequar, mas a grande maioria presente dentro dessa área de estudo possui essa relação com algum tipo de aplicativo de hospedagem. Agora sim, nós vamos para, de aviãozinho, os nossos resultados e as nossas conclusões. E a partir daí observamos que a área de Bragança praticamente ela precisa melhorar a sua rede horizontal e vertical, ela precisa que essas empresas, para poder fazer essa melhora, estejam relacionadas à questão de internet, para poder divulgar melhor os seus produtos, se possível fazer um aplicativo único para que todas essas empresas elas estejam trabalhando em computação e correlação para poder divulgar não apenas intra, mas também intercluster. Ela precisa otimizar a parte turística, não apenas a parte central da cidade, que eu coloquei aqui como parte tradicional, e sinalizar melhor a parte histórica da cidade, melhorar o serviço de transporte dentro do cluster, o horário de funcionamento também do serviço turístico, ele deve ser ampliado principalmente aos domingos,
E as pessoas sempre falaram bem tanto da comida como dos restaurantes de lá de Bragança em relação ao acolhimento e aos seus proprietários, essa aproximação que possui os proprietários. E também falam bem da comida do self-service e dos restaurantes de uma forma geral. Esse trabalho foi tão gostoso de fazer que identifiquei algumas comidas que dá água na boca em relação a Bragança, que comidas e bebidas, né? Que ela tem um bom café, um bom pão, vocês podem ler aí os principais comidas e bebidas que foram citadas e que é uma culinária própria de Bragança. Inclusive eu posso citar aqui essa carne transmontana, né? O bacalhau, que é a comida de Portugal, mas é um bacalhau arrochedo, carnes de caça, comidas variadas de cogumelo. Então aqui você tem bolos de aniversários de croissant que é utilizado lá, tortas, azeites, manteigas. Então assim foi um trabalho delicioso de fazer em todos os sentidos. Ao falar do cluster de patrimônio e turismo, a gente vê que é uma cidade que não pensa só no turismo, ela pensa no seu cidadão. Tanto é que a parte de lazer que está atrelada ao patrimônio, ela pega desde o público infantil até o público mais idoso, promovendo lazer para toda a população. Então tem aqui alguns lugares citados, as piscinas, os parques, os pavilhões, um, um edifício, né, que é o Silk House, que é um local simpático, dito pelos cidadãos, que trabalha também a questão do ciclo de seda, né, do bicho da seda, que tem a ver com a questão econômica de Bragança, no seu passado. É possível falar também da necessidade que a população tem de ter um cinema maior dentro da cidade. É uma cidade altamente religiosa, vejam quantas, né, igrejas existem em Bragança, algumas estão bem sinalizadas, bonitas, bem cuidadas, mas outras nem tanto. Então aqui tem alguns comentários das pessoas que visitarem, até dos cidadãos, em relação aos locais que estão bem iluminados, que tem uma boa visualização, o que fazer, a opinião da cidade em si, também dos turistas, as piscinas, como a piscina do Clube Acadêmico de Bragança, ou mesmo locais que são assim, que trabalham a sustentabilidade, como o corredor verde, né? Um auditório livre, que dá para trabalhar todos os esportes na cidade, o Pelourinho de Bragança, um museu ibérico de máscara e de traje. Também é possível trabalhar a questão do cemitério de Bragança, algumas cidades trabalham, como o México, até Salvador aqui no cemitério Campo Santo. Otimizar mais também o turismo cultural e religioso na cidade. E é isso, né? O que eu posso falar dessa palestra, desse convite. Aqui continua meu contato, meu site. Agradecer a presença de vocês com o coração e agradecer também por estarem comigo esse tempo todo. Muito obrigada e até a próxima.